O grande filósofo Santo Agostinho, doutor da igreja, homem muito inteligente, certa vez estava tentando decifrar como poderia um Deus que é uno e ao mesmo tempo são três pessoas. Ele queria entender os mistérios da Santíssima Trindade. Estava ele caminhando na praia, meditando, então, de repente ele se depara com um menino que fez um buraquinho na praia, ia lá no mar, pegava um baldinho de água e punha dentro daquele buraquinho. E aquilo chamou a atenção de Santo Agostinho, então foi até o menino e pediu: ô, moleque, o que você está fazendo aí? Aí o menino falou: eu vou pegar toda a água do mar e colocar dentro desse buraquinho aqui. Santo Agostinho riu e falou: mas isso é impossível. Então o menino olhou para Santo Agostinho e disse: é mais fácil eu pegar toda a água do mar e colocar nesse buraquinho do que você entender os mistérios da Santíssima Trindade. Era o menino Jesus que estava falando para Santo Agostinho. Não, ele não ia conseguir entender, bastava que ele cresce, né? Bastava que ele tivesse a fé em Jesus Cristo, a fé no Espírito Santo, a fé na Santíssima Trindade, para poder viver na presença de Jesus. Essa é a proposta de Jesus. Jesus, hoje no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11, ele meio que se despede, né? Ele anuncia que vai para o Pai, né? Mas que era necessário que ele fosse para enviar o Espírito Santo. Agora vou para junto do Pai, para junto daquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do Pai, e vós não me vereis. E vós não me vereis. Essa ausência é necessária para que nós também cresçamos na fé. Sim, é necessário. Porque quando eu estou sozinho, que não tem ninguém me observando, realmente eu sou eu naquele momento. E é necessário que eu mesmo me policie para aquele momento. O mundo hoje está assim, as pessoas hoje já não conseguem mais pensar por si. O Estado tem que dizer: agora você faz isso, agora você faz aquilo. Nós estamos como robôs. Jesus Cristo não quis assim, né? Jesus Cristo nos deu a liberdade nessa ausência para nós realmente demonstrarmos para Ele o nosso amor. É no momento de dificuldade, é no momento de dor que nós podemos mostrar o nosso amor por Jesus. Por quê? Porque nós estamos crucificados com a cruz de Cristo. Por isso é necessário, né? No batismo de Jesus, pairava sobre eles a pomba do Espírito Santo. E o próprio Deus, Pai, a voz, falou: esse é o meu filho muito amado, no qual eu ponho todo o meu gozo, né? Jesus ali estava sendo anunciado já por Deus Pai, a sua missão, que era trazer o Espírito Santo sobre nós. Veja, nessa época, as pessoas não tinham a assistência do Espírito Santo como nós temos hoje. Eram pouquíssimas pessoas que tinham esse privilégio. Alguns reis, alguns profetas, mas pouquíssimos. Quando Jesus morreu, diz a palavra que às 3 da tarde, rasgou-se o véu do templo, onde estava o Santo dos Santos, ou seja, a Arca da Aliança, simbolizando que agora o Espírito Santo estava disponível para todos. Mas para isso foi necessário que Jesus cumprisse tudo aquilo que estava nas Escrituras. Foi necessário que Jesus descesse aos infernos para tomar a chave, né, das mãos de Satanás. Foi necessário que ele rasgasse esse documento que fazia de nós escravos do demônio, para agora vivermos na liberdade. A própria palavra vai dizer numa carta de São Paulo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? E essa ausência é necessária para que nós cresçamos. Embora Jesus estando ausente, ele nunca está ausente. Se nós estamos em estado de graça, nós podemos o tempo todo estar na presença de Jesus, né? Realmente. Se a gente estiver em adoração,
Se a gente tiver em ação de graças, a gente pode convidar o nosso anjo da guarda para visitar os sacrários em qualquer parte do mundo, para ali adorar, mesmo virtualmente, entenda? Virtual aqui não significa coisa de computador, mas a força, virtus do grego significa força, do latim, perdão. Do latim significa força. A força de Deus está presente ali, a presença de Deus está ali. É o que nós vemos na primeira leitura de hoje, no livro dos Atos 16, capítulo 16, versículos 22 e 34. Paulo e Silas presos, todo arrebentado, apanharam que nem boi na canga, estão lá presos e irrompe aquele louvor à noite e todos são libertos. Essa liberdade que Jesus quer dar para nós, porque somente na liberdade nós vamos saber quem nós somos de fato, de verdade. Isso que Jesus nos propõe para o nosso dia de hoje. A fé nele, né? Porque aqui fala que o Espírito Santo vai nos convencer a respeito do pecado de não crer em Jesus. Essa é uma condição para poder ter o Espírito Santo na nossa vida, é crer em Jesus, em tudo aquilo que ele falou. É a fé em Jesus que vai possibilitar de eu estar em estado de graça e também estar na presença de Jesus constantemente. Não só na presença do Santíssimo Sacramento, mas de forma real na adoração a qualquer momento do dia. Deus te abençoe.